E o vídeo de hoje é um pouco diferente dos demais vídeos que a gente geralmente traz aqui no canal, porque eu vou abrir aqui com vocês como eu calculo o meu preço teto. Existe uma planilha, quem acompanha talvez aqui o canal há mais tempo já sabe, mas eu tenho uma planilha de preço teto minha, né, que eu faço acompanhamento de algumas empresas, e eu quero trazer ela mais para próxima do canal, para a gente realmente começar a utilizar ela tanto na carteira do canal quanto em algum outro vídeo que a gente tiver aqui e que acaba fazendo sentido colocar ela nesse contexto. Eu sei que muita gente já ouviu esse termo preço teto, principalmente quem investe em empresas pagadoras de dividendo e acompanha aí a metodologia BARS, já ouviu falar do Bazin também. E para quem não conhece, nunca ouviu falar nisso, basicamente o preço teto, eu interpreto ele pelo menos como um indicador e não como algo definitivo que vai me fazer comprar ou não aquela empresa. Mas ele me diz, com base nos dividendos que a empresa vai pagar ou que ela está pagando nos últimos anos, se faz sentido para mim ou não pagar um determinado preço nela. É claro que aqui na nossa planilha vai ficar mais fácil de visualizar isso, e eu acabei dando uma incrementada com outro indicador muito legal, que ele vai junto com esse preço teto ali e faz a gente pensar um pouquinho diferente ainda sobre o dinheiro que vai ficar no caixa da empresa. Mas isso aqui a gente vai abranger durante o vídeo. Eu quero mostrar para vocês aqui a cara da nossa planilha. É claro, aqui são várias abas, tá? Cada aba vai ser uma empresa. Eu tô aqui com a aba do Banco do Brasil e a gente também vai ter uma aba de compilados aqui, né? Eu tô reformulando um pouco essa planilha, deixando ela um pouquinho mais didática, até pra gente conseguir usar com mais facilidade aqui durante o vídeo. Eu vou ter basicamente aqui o ticker, preço teto, a cotação e se a gente deve comprar ou não, se é oportunidade ou não, e o percentual em que ela representa de oportunidade. Ela tá 5% abaixo do nosso preço teto. Opa, pode ser que é uma boa oportunidade. É claro que, gente, como eu falei, eu avalio que o preço teto, na minha concepção, o preço teto ele não deve ser usado como algo definitivo. Se ele está abaixo do preço teto, eu devo comprar, e se está acima, não. Por quê? Muitas vezes a empresa pode estar numa situação muito ruim. E por isso ela está abaixo do preço teto, porque as cotações dela caíram muito. Então, se a gente não avaliar, se a gente não ir lá, pegar um relatório, ler, entender qual que é o momento da empresa, por que a cotação dela caiu tanto, a gente vai estar comprando só olhando o indicador. Isso não funciona bem para nada na nossa vida. Tudo tem que ter um contexto. E o contexto, ele se monta a partir disso. Eu pego um número e eu entendo o porquê desse número. Eu olho outros indicadores, eu olho o payout da empresa, o ROI, o CAGR, crescimento anual composto, CAGR de lucro no caso pode ser, CAGR de receita, se a receita está crescendo, se o lucro está crescendo. Poxa, se o lucro está crescendo e a empresa está distribuindo menos, poxa, será que ela não está fazendo alguma aquisição? Então, tudo isso, todos esses números no final, ele tem que ter um contexto. A gente precisa entender isso para aí sim, ver se faz sentido ou não investir naquela empresa. Mas vamos voltar aqui para nossa planilha para continuar o raciocínio. Então, cada aba de cada empresa ela vai ser dessa forma, basicamente. Aqui eu vou ter ticker, a quantidade de ações total que a empresa tem, a quantidade de ações em tesouraria. Por quê? Porque a quantidade de ações em tesouraria não recebe dividendo ou juros sobre capital próprio. Então, eu tenho que considerar aqui só as ações que vão receber o dividendo. Por quê? A gente já vai chegar lá. Aqui eu também trago a cotação dela, certo? Então essa cotação aqui ela vai se atualizando sozinha, é uma formulazinha que a gente coloca aqui no Excel. Então todos os dias aí ele vai puxar de tempo em tempo a cotação atualizada do Banco do Brasil e a gente vai tendo lá no nosso compilado uma posição atualizada, se deve ou não comprar a determinada empresa. Então, para o Banco do Brasil, eu parti de um preço teto histórico. E isso aqui é muito importante a gente entender também. Quando a gente fala em empresas pagadoras de dividendos, a gente fala basicamente das empresas BEST, que seriam bancos, elétricas, né, de energia, saneamento, seguradoras e empresas de telecomunicação. Então são empresas que a gente entende como perenes. Tem uma Klabin ali no meio? Tem, Klabin é commodity, mas a Klabin é um caso à parte, né? Uma empresa totalmente verticalizada, etc e tal. Já falamos aqui no canal. Mas bom, basicamente partimos desse princípio. Então eu decidi classificar isso de acordo com o setor de atuação de cada empresa, como a gente ia calcular esse preço teto. Por quê? Eu vou te explicar uma coisa muito legal e acredito que você vai concordar comigo. Vamos imaginar um banco, certo? Para um banco, é um pouco mais complicado eu prever a receita que ele vai ter no próximo trimestre ou no próximo ano, porque isso depende de quanto crédito que ele vai emprestar, se eu não vou ter uma inadimplência alta, como é o caso do Banco do Brasil, que teve recentemente. Então, são muitas coisas que podem afetar um banco. É quase como uma loja, né? Eu não sei quanto que a loja vai vender no próximo ano. Eu tenho uma ideia com base no histórico, a gente pode fazer diversos cálculos aqui, mas seriam aproximações, a gente não consegue determinar com exatidão aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque muita coisa pode afetar esse resultado. Pode ser que tenha um boom em algum produto e a loja venda muito mais do que a gente previu.
ou muito menos. Então é complicado determinar isso. Agora, quando eu pego outras empresas, quando olho determinados setores, como por exemplo, telecomunicação, setor de energia, né, que a gente tem contratos extremamente longos. E prova disso é que se você pegar um relatório aí da Taesa ou da ISA, você vai ver que são empresas que elas contraem muitas dívidas para crescer. São empresas geralmente extremamente alavancadas. Por quê? Porque ela tem uma certa confiança na receita que ela vai ter. Como o contrato é longo e ele é ajustado por algum índice, né, seja inflação e tudo mais, a gente já sabe mais ou menos quanto dinheiro que vai entrar em caixa. Então é muito mais fácil para quem está gerindo olhar isso, tomar uma dívida, alongar a dívida, fazer várias manobras nesse sentido. Para a gente aqui desse lado é interessante a gente trazer essa mesma ideia. Seria o quê? Empresas de telecomunicação, empresas do setor elétrico e empresas de saneamento, que são empresas que têm esse tipo de contrato bem mais alongado, a gente pode trabalhar com um preço teto projetivo. Eu vou estar projetando a receita dessa empresa para os próximos 5 anos aí, e aí a partir disso a gente faz o nosso cálculo de preço teto. No caso das demais, seriam bancos, seguradoras, no caso de commodity também, falando de Klabin, a gente trabalharia com preço teto histórico. E se você for ver, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui com o Banco do Brasil. Então a gente está falando de um preço teto histórico. E para base de cálculo eu usei 5 anos. Então eu estou contando esse ano de agora, 2026, tá? Com os dados que a gente tem. E aqui também é um ponto muito importante. A gente vai fazer esse acompanhamento, tá? Sempre dos relatórios e dos comunicados que a empresa for fazendo. Mas tudo isso partiu daqui. Eu vou mostrar para vocês. Então 2022, 23, 24, 25 a gente já tem o lucro líquido fechado de cada ano. Certo? E também o dividendo distribuído, perfeito? O que não foi distribuído de dividendo, né? Poxa, tive o lucro. O que eu não distribuí, que foi para dividendo, vai ficar em caixa. Isso lá na frente a gente vai falar de uma coisa bem importante também. A partir disso eu tive o respectivo payout de cada ano. Payout que seria basicamente o montante total de dividendos distribuído sobre o lucro. Então é o percentual desse lucro aí que o pessoal distribuiu, que a empresa distribuiu pra gente como acionista. E isso, como eu falei, de 2022 a 2025 a gente já tem fechado, porque foi ano passado. E aí eu pego esse total de dividendo distribuído, esse montante, vamos lá, aqui deu 11 bilhões. Eu vou pegar esses 11 bilhões e vou dividir entre a quantidade de ações que a gente tem em circulação. Não são as ações em tesouraria, foi aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Então, cada pessoa que tiver uma ação vai receber um fatiazinha lá, um pouquinho desse dinheiro. No caso, R$ 2,07 ali aproximadamente no ano de 2022. Aqui existem alguns detalhes porque essa quantidade de ações em tesouraria, ela foi mudando com o tempo. Então, isso pode distorcer um pouquinho os números. É difícil a gente chegar num valor exato, mas para base de cálculo eu usei o dado que a gente tem hoje de quantidade de ações em tesouraria. E isso foi para cada ano, né? 2022, 23, 24, 25, caiu bastante o dividendo, perfeito. A gente teve todo o problema de inadimplência, já falei um monte de vezes aqui no canal, não vou entrar nesse mérito de volta. E pro ano 2026, o que a gente faz? Pô, é o ano corrente, é esse ano vigente aqui. Então eu vou atrás de informações que a empresa nos passou. E o guidance do Banco do Brasil para 2026, aqui eu peguei direto no Google, tá? Mas se você pegar direto do RI deles lá, né? Você acessa ali RI Banco do Brasil, a apresentação de resultados vai ver que tem essas mesmas informações lá. Eu conferi de lá pro vídeo eu estou usando aqui. O lucro ficou ajustado para um intervalo entre 18 e 22 bi. Antes era uma estimativa de 22 a 26, então caiu justamente por conta da inadimplência. O que eu fiz? Considerei um lucro de 18 bi. Vamos ser conservador aqui. O payout, diferentemente dos outros anos, que eu calculo o payout com base no dividendo que foi distribuído, para o ano vigente eu estou usando o payout que a empresa nos passa, né? Quando ela nos passa, o payout que a gente estima ali que vai acontecer. Então aqui o payout ficou em torno de 30%. E com isso a gente tem um dividendo total distribuído de aproximadamente 5,4 bi e 0,95 por ação, né? 95 centavos por ação. Daqui eu tiro uma média. Então a média dos últimos 5 anos, considerando esse ano vigente, seria de aproximadamente 1,77 por ano. Ah, Jonathan, mas o Banco do Brasil ele está passando por uma situação muito complicada. O dividendo não vai vir tão alto agora nos próximos anos. Eu sei. Contudo, o banco ele realmente tem uma média histórica boa. Então, possivelmente, né, eu acredito fortemente nisso também. Com o passar dos anos, né, com essas questões da inadimplência sendo resolvidas, a gente consegue, de novo, ter dividendos interessantes. Então, gente, é uma média, né? É claro que ela vai ter momentos de alta e baixa. O desvio padrão aqui a gente pode ver que deu um desvio padrão de 80 centavos. Então, poxa, ano a ano é um desvio padrão alto, né? E se esse resultado vir baixando mais, a gente vai ter o nosso preço teto caindo cada vez mais. Então vai ficar menos interessante para a gente comprar
o Banco do Brasil. Aqui eu também só tiro a média ponderada e a mediana, tá? É questão de... É só porque eu gostaria de ver a diferença desses dois números com relação à média normal. Perfeito? E aqui, gente, vem a principal parte do preço teto. Muita gente fala em um dividendo de no mínimo 6% ao ano. Inclusive, o Luiz Barsi fala muito sobre isso. Dividendo de no mínimo 6% ao ano. Eu tô trabalhando aqui com 8%. Ou seja, eu aceito pagar para Banco do Brasil um valor por ação que me entregue, na média, 8% ao ano em dividendos, certo? Então é como se eu comprasse uma ação por R$100 e aceitasse receber R$8 por ano por aquela ação, certo? Aquela ação me pagasse R$8 por ano. É basicamente isso que eu tô dizendo aqui. Eu pego a média e eu divido pelos 8%. E se você fizer essa conta ali na calculadora, muito provavelmente não vai dar o resultado de preço teto que está aqui. Por quê? Eu estou colocando uma margem de segurança de 10% ainda, por conta de toda essa situação que o banco está passando. Então, para exemplificar aqui, se eu tirasse esses 10%, teria um preço teto de 22,16 aproximado. Como eu vou trabalhar com ele, nosso preço teto fica em 19,94. Perceba, aqui na nossa planilha eu nem estou comparando ainda a cotação atual com o preço teto para falar de margem, de compra, de aporte ou não. Só estou esquematizando os números aqui para a gente conseguir trabalhar. Então a minha cotação está em 19,17 e meu preço teto 19,94. Eu tenho uma certa margem ainda para comprar Banco do Brasil. Mesmo considerando um yield de no mínimo 8% ao ano, é claro que, de novo, é a nossa média histórica de dividendos, mas é um yield de 8% e uma margem de segurança de 10% em cima. Então, ainda assim, Banco do Brasil hoje, a 19,17, para mim, na minha conta, ele continua um pouco atrativo. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, o que eu pensei, o que eu acrescentei aqui na nossa planilha? Todas as empresas vão ter a quantidade de dividendos que elas pagaram, né, que é o total e o por ação que a gente fez até agora. Mas como eu falei anteriormente, quando a empresa despende desse dinheiro para pagar o dividendo, tem uma parte dele que fica no caixa. E como é que a gente contabiliza, não é? Como é que eu quantifico esse dinheiro que ficou no caixa? Se a empresa vai crescer com ele ou não. Para isso existe uma medida chamada taxa de crescimento sustentável, que é a empresa, né, o quanto que ela consegue crescer com aquele dinheiro que ela deixou em caixa, que ela não distribuiu, sem tomar dívida. Ou seja, é o dinheiro que é dela, certo? É o dinheiro que ela fez e sobrou lá no caixa, ela não distribuiu. Para fazer esse cálculo, a gente vai usar o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então eu peguei aqui o ROI de cada ano respectivo, tá? Bem tranquilo, bem simples, 2022 a 2025. E de novo, um ROI projetado para 2026. No caso do Banco do Brasil, a gente consegue pelo guidance dele. E o G, que é justamente essa taxinha de crescimento, a gente calcula da seguinte forma. Eu vou pegar o ROI e multiplicar por 1 menos o payout. O que eu estou fazendo? O payout representa todo aquele valor, né, em percentual que foi do lucro para o acionista, perfeito? Que foi distribuído em forma de dividendo. Se eu faço 1 menos o payout, eu estou pegando essa outra metade ali, né? O que ficou no caixa da empresa, o percentual que ficou. E eu multiplico isso pelo ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então é meio que como o quanto que a empresa iria conseguir crescer em percentual com aquele dinheiro que ficou lá. Quanto que ela ia conseguir gerar de valor com aquele dinheiro que ela não distribuiu. E isso a gente tem para cada respectivo ano. E por fim, né, eu tiro uma média, desvio padrão, média ponderada, mediana aqui pra gente dar uma analisada, ver se esses números destoam muito, mas no fim eu acabo usando a média, assim como lá no dividend yield. E aí, para fechar com tudo, eu faço uma soma, então, para o ano de 2026, qual que é o nosso G, a nossa taxa de crescimento esperada ali do Banco do Brasil, juntamente com o dividend yield, que vai ser o quê? O dividendo desse ano de 2026, que a gente projetei aqui para cerca de 95 centavos, é um dividendo extremamente baixo, dividido pela cotação. E com isso a gente chegaria no valor de aproximadamente 11,94%, quase 12%. Mas aí você vai me perguntar, bom, Jonathan, eu entendi, então o dividendo é o que eu vou receber direto na minha conta. Então se eu estou considerando os 8% ali, é porque eu estou buscando receber 8% de dividendo por ano na minha conta. Só que esse G, essa taxa de crescimento, como é que eu vejo ela? Né? Porque ela não vai vir em forma de dividendo. O dividendo a gente já está calculando. E bom, basicamente, gente, esse G, né, essa taxa de crescimento, a gente vai visualizar nos próximos anos, na cotação, em dividendos, certo? Por quê? Como eu falei, ele é o dinheiro que o banco, no caso aqui do Banco do Brasil, ou que aquela empresa não despendeu para distribuir em forma de dividendo. Então aquilo ali ficou no caixa da empresa e aí a administração, enfim, vai comprar uma máquina nova,
ele vai investir em um produto novo. Para quê? Para ele gerar mais receita. E aí ele gerando mais receita, né? Ele fazendo mais dinheiro entrar com isso, ele consegue distribuir mais dividendo. A cotação da ação vai subir, né? Porque, poxa, meu patrimônio cresceu. Então esse G, na verdade, ele está representando meio que uma valorização futura, a gente pode entender. A gente pode comparar isso com outras empresas do mesmo setor. Como, por exemplo, se eu comparar o Banco do Brasil aqui com o Santander, com o Itaú. Poxa, a taxa de crescimento aqui do Itaú deu maior. Será que o Itaú ele não é mais eficiente que o Banco do Brasil, talvez, para alocar dinheiro? Então a gente começa a analisar essas nuances ali, né, no comparativo de empresa a empresa, a partir desses números. E para você que nunca calculou o preço teto, né, que seria essa primeira parte aqui da nossa planilha, eu tô até selecionando ela aqui na tela, pausa o vídeo ali, tenta entender isso. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou estar respondendo todas, né? Qual que é a lógica que a gente está utilizando. Eu sei que existem algumas plataformas que já oferecem um preço teto meio que pronto, mas eu sempre gosto de trabalhar isso numa planilha que eu me sinto um pouco mais confortável. E como eu falei, eu quero trazer essa planilha aqui para junto do canal, né? Pra gente tomar decisões, como eu já vinha tomando na carteira do canal, que é uma série muito legal que a gente tem aqui, e também em outros vídeos que fazia sentido atrelar esse tipo de informação a gente poder estar utilizando aqui também. Agradeço a sua atenção. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam essa forma de calcular aí, talvez um indicador muito importante para a compra de uma ação. Não se esqueça de deixar seu like também, ativa o sininho para sempre receber novos vídeos. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.